mais uma live onde nós vamos tratar acerca da Confissão de Fé de Guanabara de 1558. Nós já estamos no artigo de número 14, falando acerca de um artigo por dia. Nós estamos aqui já completou um ano, salvo engano, com lives diárias, que você possa meditar acerca das Sagradas Escrituras. Nós terminamos já a leitura integral e nós agora estamos utilizando os fundamentos da fé e fazendo uma revisão deste panorama bíblico. A outra live caiu, o celular está bugando, mas nada que nos impeça de estarmos aqui. Tocou o despertador, daí a tela ficou pequenininha. Não sei se vocês estavam ouvindo no final. Responde aí se vocês estavam ouvindo. Aí não aparecia mais comentário, não aparecia nada. Eu achei por bem finalizar aquela e começar outra. Então vamos para o que diz esses artigos de fé e posteriormente nós abordaremos acerca do livro de Jonas, o livro de número 32 das Sagradas Escrituras. Nós estamos vendo livro após livro, tá? Então vamos continuar. Mari, se puder escrever novamente para eu deixar fixado, por favor. Vamos ao que diz o artigo de número 14 da Confissão de Fé de Guanabara. Olha o que diz. São Paulo, ensinando que o bispo deve ser marido de uma só mulher, não diz que não lhe seja lícito tornar a casar. Mas o santo apóstolo condena a bigamia, a que os homens daqueles tempos eram muito afeitos. Todavia, nisso deixamos o julgamento aos mais versados nas Santas Escrituras, não se fundando a nossa fé sobre esse ponto. Olha que interessante. Tudo que esses homens estavam falando remetia ao que as Sagradas Escrituras dizem. Eles não estavam ali tentando impor a sua modo de pensamento, mas eles estavam buscando viver aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Não somente viver, como morrer, porque eles foram mortos por conta desses seus escritos. Todos nós sabemos como funciona o romanismo. Os padres fazem seus votos de castidade, eles não podem se casar, e observe que não é dentro de toda a igreja romana. Ou melhor, da igreja romana tem várias linhas. Existem padres que se casam hoje em dia. A igreja ortodoxa, né? A igreja católica ortodoxa, elas permitem o casamento, mas até hoje isso impera, o que não é uma recomendação das Sagradas Escrituras. Observe que ele aponta para aquilo que Paulo diz acerca de ser marido de uma só esposa. Em Timóteo, capítulo 3, vai retratar acerca disso. Ele não fala que é proibido casar, mas ele condena, sim, a bigamia, do qual, naquele tempo, já era muito comum. Durante todo o período, a bigamia sempre foi muito comum. Tanto que, agora com a era da internet, muitas pessoas que viviam essa vida dupla foram desmascarados. Provavelmente você conhece alguma história de pessoas que viviam vidas duplas e foram desmascarados, passaram vidas inteiras praticamente vivendo uma vida dupla. Vocês conhecem alguém assim? Coloque aí, sim, levanta a mãozinha. Hoje ainda é comum, as pessoas vão inventando outros jeitos de burlarem as tecnologias, mas ainda é muito comum. É muito comum os casos de bigamia. Meu pai mesmo era um homem que constituiu duas famílias. Minha mãe só descobriu posteriormente, anos e anos depois. Ele foi levando, constituiu filhos em outra família, e eu soube desde quando eu tinha 14 anos. E eu também não contei. Foi levando essa história ao longo do tempo. Eu também era um adúltero.
Então, no final das contas, o pecado sempre nos seduzindo e nos atraindo, somente depois que nossos olhos são abertos que nós podemos encontrar, ou melhor, que nós somos encontrados pela verdade, e a partir daí nós começamos a olhar sob outro aspecto para a vida. Olha que interessante. O pai da Mari também. Eu não sabia que seu pai também tinha tido 2 famílias. Eu não sabia. Mas é muito comum, né? É muito comum, infelizmente. Infelizmente é comum, mas não é normal. Lembre-se que normal vem de norma, e a norma emana do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, do Verbo encarnado. Nós sabemos o que deve ser feito e não deve ser feito, segundo aquilo que é apontado nas Sagradas Escrituras. Então, observem que de forma alguma as Sagradas Escrituras nos apontam para uma realidade diferente do padrão humano. O padrão humano existe esse sofrimento, existe relacionamentos, existe essa questão carnal nossa, do qual os desejos são aflorados, o desejo sexual, a atração. Isso ocorre naturalmente, mas deve ser guardado para uma única pessoa. E nós abordamos ontem, inclusive, acerca do segundo casamento, de como isso poderia vir a acontecer. E nós vemos claramente que a Bíblia permite o segundo casamento de acordo com aquilo que ela estabelece. Não se trata de uma vontade meramente humana, mas de uma permissão de Deus. O homem que se divorciou e a mulher que se divorciou legitimamente, dentro dos padrões estabelecidos nas Sagradas Escrituras, eles podem constituir novos casamentos. Então, essas questões são tratadas aqui de maneira bem clara, tentando traduzir a essência daquilo que eles queriam dizer, vai mais ou menos nesse sentido, tá? Observe que essa questão do celibato é algo ainda também que continua a ser preponderante dentro desse tipo de crença, o qual não é estabelecida pela palavra. Se trata de uma tradição do qual o magistério impõe essas pessoas, e muito pela questão sucessória. Se vocês forem averiguar na história por que eles não poderiam casar, porque nós sabemos também o que demanda de um casamento, mas não se trata meramente do esforço de sustento da sua própria família, de atenção compartilhada, mas sim daquilo que os bens materiais fazem. Os bens materiais dentro de uma família, eles são distribuídos após a morte, então tudo isso geraria uma série de conflitos. Aí é história para outro tempo, mas facilmente vocês poderão imaginar acerca do que se trata. Leiam com bastante atenção esses pontos e busquem as informações necessárias. Vamos então agora para o livro de número 32, um livro que eu gosto bastante, tá? Um livro que eu gosto bastante. Nós estamos quase no meio do livro. Nós completamos 1 ano, inclusive, de live. Imagina, 1 ano, todos os dias. Parece um feito grandioso, se olhando de uma perspectiva distante. Olhando do ponto presente, nós vemos que não se trata de nada grandioso, se trata apenas de Deus agindo de maneira soberana, nos capacitando e nos conduzindo a conhecermos mais dele. Tenho certeza que vocês ouviram aqui questões primordiais. Muitos dos que permaneceram continuaram a ler as Sagradas Escrituras. Lembre-se que nosso grupo tem quase 1000 pessoas. Eu imagino que menos, ou melhor, estatisticamente é isso, menos de 5% leram. Menos de 5% já da totalidade daqueles que se dizem cristãos leram a Bíblia uma vez na vida. Essa é uma realidade, tá? Essa é uma realidade. Nós arrogamos crer em um Deus que sequer conhecemos, mas nós deveríamos nos submeter ao crivo das Sagradas Escrituras, lermos as Sagradas Escrituras, meditarmos nela dia e noite, conforme orientado pelo nosso Senhor. Então, tudo que tem acontecido aqui é para a honra e glória dele, mas nós devemos lembrar desses marcos
porque sabemos que até aqui ele nos sustentou 365 dias, que mesmo diante do caos, mesmo diante de contratempos, nós conseguimos estar aqui glorificando o nome dele. Isto aqui não é meramente para autoexaltação de homens, mas para a honra e glória do nome dele, de maneira que ele seja louvado e ele seja conhecido. Nós somos anônimos que deveríamos apenas proclamarmos e tornarmos cada dia mais conhecido aquele que é digno de ser conhecido. Que o nome do Senhor seja louvado e parabéns a todos. Quando eu parabenizo, não é diretamente a vocês, mas ao Espírito que os capacitou a saírem da sua zona de conforto e fazerem aquilo que as suas carnes não desejariam. Ler as Sagradas Escrituras é lutar todos os dias contra a carne. Este livro que nós vamos abordar se trata de uma luta também, uma luta com a carne, tá? É muito interessante esse livro, porque Jonas é bem conhecido, bem mesmo conhecido. Então é uma luta contra a carnalidade. Como assim carnalidade, galego? Em que Jonas estava lutando contra a sua carne? Ele estava ali tentando fazer a sua vontade, não a vontade que Deus havia estabelecido. Você já deve ter lido, você já deve ter feito as conexões lógicas a isso, mas eu abordarei ao longo desse breve tempo que nós vamos falar sobre. Jonas, ele estava falando a Nínive. Você sabe o que é Nínive? Você sabe onde fica Nínive? Coloca aí se você sabe do que é Nínive. Creio que a maioria não saiba. A Nínive, a cidade de Nínive, era a capital do Império Assírio. Lá, as pessoas eram mortas e queimadas, tá? Queimadas, eles eram colocados como sinais de advertência nas entradas dessa cidade. Aqueles que criam de maneira divergente deles. Existem relatos absurdos acerca disso. Mas o que se trata? Se tratava de uma cidade barbária, cruel, do qual Jonas não tinha a mínima intenção de pregar ali. Quando ele é ordenado por Deus a fazer tal coisa, ele se nega. O período de tempo que foi abordado essa história, acredita-se que foi aproximadamente 785, entre isso daí até a década de 50 dos anos 700. Olha que interessante. Nínive, ela é alcançada, vocês sabem que mesmo ele não querendo pregar, Deus o leva soberanamente a fazer aquilo que havia sido determinado por ele, e somente em 722 que ocorre o cativeiro assírio. Existe uma grande similaridade entre Israel e Jonas e Nínive, né? No final das contas, nós temos que olhar sobre essas perspectivas. Vocês vão observar claramente que Jonas olhava e acreditava que somente ele tinha razão. Ele não aceitava que Deus pudesse estender a sua misericórdia a outros povos. Nínive era ali uma cidade gentílica, completamente depravada, completamente fora dos padrões que ele acreditava. Ele acreditava que ele vinha de uma linhagem do qual devesse ser exaltado, da mesma forma que Israel também pensava dessa forma. Eles acreditavam que somente eles haveriam de ser salvos. Aqui Deus vai mostrar, por intermédio daquilo que as Sagradas Escrituras nos apontam, a salvação estendida às pessoas de todas as raças, tribos e nações. Uma grande curiosidade se trata daquilo que aconteceu. Essas pessoas se convertendo, contudo, as próximas gerações completamente distantes daquilo que ocorreram nas gerações passadas. Da mesma forma que ocorre sucessivamente em nossa história. Nós vamos ver constantemente algumas gerações irem
se afastando cada vez mais de Deus, entregues a si mesmo. Esse é o ciclo da vida, esse é o ciclo do ser humano. Contudo, todos aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, eles haverão de ser chamados, eles haverão de se arrepender quando essa palavra for pregada. Jonas, quando adentra Nínive, após ele ter sido levado até lá por intermédio do agir soberano de Deus, lembre-se que ele não queria ir até lá, embora tivesse recebido uma ordem de Deus. Em vez de ir a Nínive, ele vai a Tarsis. Ele indo àquele lugar, ocorre uma tempestade. Eu estou parafraseando, caso vocês já saibam, ficará fácil. Se vocês não sabem, a história é mais ou menos nesse sentido. Então, imagina que ele foge de Deus, ele está indo para um lugar completamente distante. Deus, diante da sua soberania, faz com que uma tempestade assole aquele barco. As pessoas completamente desesperadas, clamando por uma salvação. Eles começam a investigar e olhar e falar assim: alguém aqui está fazendo algo contra Deus. Quem será? Eles tiram a sorte. A sorte era muito comum, e a sorte ocasionalmente, ou como você queira olhar, caiu em Jonas. Olha que mera sorte. Não se trata disso, tá? Se trata de o homem jogar dados, mas o número exato que cai é aquele determinado por Deus, apontando para Jonas como o que estava ali em desacordo com Deus. Ele sabendo do que se tratava, ele sabendo que ele estava fugindo da vontade de Deus, ele sabia qual era o único jeito de satisfazer a ira de Deus. A ira de Deus demandava sangue, e ele voluntariamente fala que ele deveria ser jogado ao mar. Existem milhares de paralelos entre Jonas e Cristo, tanto que é mencionado dessa forma por Jesus, falando que o sinal que eles têm, que o sinal que seria dado seria o sinal de Jonas e não outro. Então, observe que quando ele é jogado ao mar, mesmo aquelas pessoas que estavam ali orando, cada um aos seus deuses, eles se compadeceram do que estava acontecendo. Falaram: não, mas deve ter outro jeito. Não tem outro jeito. E quando jogam, um peixe, ocasionalmente, ele vai lá e está no local certo, na hora certa, no momento exato. Tudo isso mostra a soberania de Deus. Não existe ocasião, não existe sorte. Deus é o grande construtor deste mundo, é o grande mantenedor deste mundo. Nada acontece fora da sua vontade. A Bíblia fala que não cai um pardalzinho da árvore se não for da sua vontade, que sabe quantos fios de cabelo está na nossa cabeça, temos na nossa cabeça. Ele nos conhece pelo nome, ele nos conhece antes mesmo de virmos à existência. Ele sabe todas as coisas. Este é o Deus soberano em que nós cremos, o qual dá ordem às estrelas, ele dá ordem aos mares, e tudo acontece conforme a sua vontade soberana. Alguns ateus olham para essas questões ali e acham meramente ilustrativas, tá? Metafóricas. O que nós sabemos que não se trata disso. Se trata de um livro literal. Literal mesmo, porque Jesus utilizou depois o exemplo de Jonas. Então, nós não tomamos como uma metáfora. Nós acreditamos que um grande peixe engoliu um homem. Engoliu o homem, e esse homem viveu dentro desse grande peixe 3 dias, depois é cuspido em Nínive. Tal qual Cristo ressuscita ao 3º dia. Nós vemos então milagrosamente aquele povo que estava ali, vermos eles serem conduzidos a conhecerem mais deste Deus pelo intermédio de Jonas. Jonas, ao qual proclama ali a palavra durante 40 dias, e eles se arrependem. Olha que interessante, olha que interessante. Ao passo que muitos escutam e nada acontece, aprove Deus salvar uma nação inteira. Acredita-se que foi o maior avivamento da história. Cerca de 600 mil pessoas foram convertidas. É muito bela essa história, né? É muito bela essa história.
Creio que esses são os pontos principais, retratando sempre esse amor universal de Deus às pessoas de toda raças, tribos e nações. Portanto, que você se lembre que você deve pregar o evangelho a toda criatura, não fazendo acepção de pessoas, imaginando que você também poderia ser um réprobo. O que é isso? Um dentre aqueles que estariam sendo reprovados por Deus, mas aprove Deus escolhê-lo e abraçá-lo e vir até você e retirar seu coração de pedra e lhe dar um coração de carne, não por mérito, não por obra, mas por conta da sua misericórdia. Então estenda essa palavra a toda criatura, por mais distante que ela possa parecer de ser. Não se esqueça que quem converte não é você, não é a sua capacidade, mas Deus, na sua imensa soberania. Ele salva quem Ele quer, quando Ele quer, do meio, da forma que Ele quiser, e utilizando os meios do qual Ele estabeleceu na sua palavra. E o meio qual Ele estabeleceu na sua palavra é a pregação do Evangelho. Portanto, proclame a necessidade de crermos que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ele é nosso sacrifício perfeito. Ele é aquele que veio pagar pelos nossos pecados, que nós confiamos nele. Depositamos a nossa esperança nas nossas boas obras, nas nossas capacidades, mas naquele que veio e morreu na cruz por nós. Ele que subiu à cruz para que nós não descêssemos ao inferno. Que Deus seja louvado por intermédio de tamanha misericórdia do qual Ele estendeu a nós. Então estenda a todas as pessoas. E não desista das pessoas, tá? Não desista. Enquanto houver vida, há esperança. Lembre-se do bandido da cruz. Aos 45 do segundo tempo, ele ali é impactado por uma palavra. Então não se esqueça que essa palavra deve ser proclamada durante todos os momentos a toda criatura. Creio que esses são os pontos primordiais. Vamos às divisões que ocorrem nesse livro. Pode ser dividido em capítulos conforme está, e cada capítulo vai ter a sua peculiaridade. Primeiro, você vai ver a fuga de Jonas, ele de costas, né? Primeiro de costas, de joelho, em pé e sentado. Cada um dos capítulos. Primeiro capítulo, de costas, a fuga de Jonas. Segundo capítulo, de joelhos, a oração de Jonas. Terceiro capítulo, em pé, o sermão de Jonas. Quarto capítulo, assentado, e o descontentamento de Jonas. Olha que interessante, esse descontentamento de Jonas eu não mencionei. O descontentamento é que após ver, ele senta debaixo, sentado ali, Deus faz crescer uma aboboeira sobre ele para apaziguar aquele sol que estava queimando a cabeça dele, e depois ainda manda uma larva comer essa planta do qual foi tida ali. Ele não entende nada e ele se lamentando diante de tudo aquilo que Deus fez. Muitas vezes nós somos igual Jonas. Nós olhamos o agir de Deus e ainda questionamos tudo que Ele tem feito. Nós não nos conformamos com tamanha misericórdia que Deus estendeu ao mundo. Nós olhamos e queremos que o céu seja um lugar seletivo onde habita aqueles meus amigos mais íntimos. No céu não terá área VIP, no céu não terá lugares especiais. O único lugar especial é à direita do Pai, que é reservado para Cristo Jesus. Nós somos todos aqueles que fomos chamados de filhos. Nós somos servos, pertencemos a um corpo do qual fazemos parte, de maneira do qual somente Ele sabe a nossa função e Ele vai nos capacitar cada dia mais. Então, não seja arrogante por demasia, saiba que Deus o alcançou não porque você merece, mas por conta da sua misericórdia. Então, não olhe você como um ser completamente especial, porque se Ele não tivesse o alcançado, você estaria perdido. Se Ele tirar a mão de nós, nós estaremos perdidos. Nós podemos falar do tempo presente. Até aqui Deus nos sustentou, mas se Ele tirar a mão da gente, amanhã nós voltaremos a este mundo e comeremos a lavagem do qual Ele nos oferece, e nós ficaremos completamente regozijantes disso, achando que isso é verdadeiro alimento. Que Deus nos sustente até o fim, que possamos ter sido convertidos verdadeiramente e não apenas convencidos
por uma palavra, por intermédio de uma luz, por intermédio de um som, por intermédio de uma boa dicção. Que Deus, mediante a sua misericórdia, tenha de fato circuncidado o nosso coração, transformado a nossa alma. Que nós não sejamos contados entre aqueles que dissemos: Senhor, expulsamos demônios em seu nome, curamos enfermos, profetizamos, e ouviremos ele: apartai de mim, pois não vos conheço. Que nós sejamos aqueles que persistimos até o fim, não por conta da nossa capacidade, mas por conta da sua imensa graça. Que você possa olhar por essa questão. Continuando, a outra divisão em duas partes. O primeiro e o segundo capítulo pode olhar entre primeiro chamado e a desobediência de Jonas, tá? Primeiro capítulo, a comissão, rebelião e castigo. Segundo capítulo, sobre arrependimento e oração. Terceiro e quarto, o segundo chamado e a obediência de Jonas. Daí você vai ver o capítulo 3, entre ministério de Jonas, e 4, a lição final para o profeta. Ele é um dos poucos livros que não dá ênfase à profecia e sim ao profeta. Lembra-se que 3 livros são destinados a outras nações: Obadias, que nós falamos ontem, Jonas e Naum, salvo engano, é exatamente Naum, que aborda acerca de outras nações. Então, olhem com muita atenção todas essas questões. Essas questões são bem importantes. Por que elas são importantes? Porque a maneira como você for se desenvolvendo, você vai crescendo e amadurecendo o seu conhecimento bíblico. De tudo o que importa é conhecermos as Sagradas Escrituras. É muito importante entender as coisas que existem por trás, essas questões teológicas, mas a teologia emana das Sagradas Escrituras. Observe que Deus não está numa mesa sendo dissecado por homens, mas Ele está no seu ato sublime trono, sendo glorificado por intermédio de todas as coisas, ainda que exceda a nossa compreensão, essa nossa intelectualidade. Algumas pessoas imaginam que poderão compreender Deus em sua totalidade. Não há como caber na nossa mente finita um Deus que é infinito. No entanto, Ele escolheu se revelar a nós. Ele se revelou por intermédio das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras nos apontam a maneira como nós devemos crer. Nós cremos que todas as crenças que não partem do pressuposto de Cristo como seu único e suficiente Salvador são crenças falsas, do quais levarão a um céu falso. E um céu falso, vocês sabem do que se trata. Se trata de um céu ilusório, que onde não habita Cristo, é ali a perdição. Então, a única verdadeira salvação só pode ser encontrada em Cristo. Galego, você está falando que fora de Cristo não há salvação? Sim, estou falando exatamente isso. Galego, mas tem outras pessoas de outras religiões. Eles creem como eles quiserem, eu creio como eu quero e como a Bíblia estabelece. E eu nem acho que eu creio assim como eu quero, porque eu jamais iria querer. Somente Deus mudando as inclinações do meu coração e me fazendo querer aquilo que antes eu era inimigo. E cremos que essa palavra é verdadeira, autoritativa, e nos direciona como vivermos e como glorificarmos o nome daquele que nos salvou. Galego, a fé cristã é exclusiva, sim, ela é exclusiva. Ela é inclusiva no sentido de que todos são chamados, mas ela é exclusiva porque ela é somente para aqueles que creem. Que você possa crer, que você possa se curvar diante da soberania de Deus, que você neste momento possa crer que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz pelos seus pecados. Lembre-se que todos os nossos pecados não são cometidos contra as pessoas, mas são cometidos contra um Deus santo e misericordioso, do qual escolheu nos chamar. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho, do qual esses mártires proclamaram, e as Sagradas Escrituras durante todo o tempo apontam para isso. Que vocês possam compreender acerca dessas verdades, meditem cada dia mais, continuemos
a meditar amanhã. Hoje, inclusive, nós iremos cultuar ao Senhor na Rua Breja Alegre, número 138, na Vila Olímpia, ou entrada também pela Avenida dos Bandeirantes. Que você possa estar conosco. Se não estiver, nós disponibilizamos também os vídeos para que você possa cultuar, não apenas assistir, mas ter um momento de intimidade. Se bem que eu acho muito difícil cultuar mediante uma tela, o culto deve ser presencial, onde nós poderemos abraçar nossos irmãos e vivemos aquela atmosfera, aquela realidade, onde nós estamos uns aos lados dos outros, nos reunindo como corpo. A questão da internet é muito distante. Observe que eu estou aqui enquanto estou falando. Talvez você esteja dirigindo, talvez você esteja distraído, fazendo outros afazeres. E quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós estamos ali centrados e focados naquilo que Deus fala por intermédio da sua soberana palavra. A sua palavra que é inerrante e permanecerá inabalável diante de qualquer circunstância. É assim que nós cremos e oramos para que Deus continue a nos sustentar e direcionar da melhor forma possível. Creio que seja isso. Gostaria de deixar um breve tempo agora, caso tenha alguma dúvida ou alguma pergunta, como eu acabei bem cedo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma questão relacionada a isso ou não, podem me perguntar. Se não tiverem, nós encerraremos e voltaremos amanhã com mais explicações. Uma curiosidade, dessas pessoas que estão aqui, quem continuou firme, quem conseguiu terminar a leitura? Algumas eu sei que eu tenho mais proximidades, outros eu não tenho tanto, e talvez eu não tenha perguntado isso em outro momento. Mas quem está aqui que terminou a leitura? Eu sei que tem gente que nunca tinha lido, que já era bastante tempo cristã e já não tinha lido ainda a Bíblia de maneira integral, estavam lendo apenas de maneira espaçadas. Tem a Eliane, o Gandhi. O Gandhi já tinha lido, acho. O Gandhi já tinha lido. A Silvia, olha aí, 3. Olha que interessante, no final existe esse filtro natural. O Valdomiro, parabéns, olha aí, 4 pessoas que terminaram a leitura integral. Isso mostra Deus agindo. A Pamela também, a Pamela que teve seus olhos abertos para essa realidade. Parabéns, viu, Pamela? Muito feliz com a sua evolução e com a sua dedicação e seu empenho. Que saiba que isso é um fruto do Espírito, é Deus agindo no seu coração. Parabéns a todos as pessoas olham, imaginam que isso se trata de uma arrogância. Pensa que arrogância não é ter conhecimento. Da mesma forma que humildade não é ser desprovido de bens. Nós confundimos todas essas questões. Observe que nós estamos falando que lemos não para nos gabar, mas para mostrar que nós somos seres imperfeitos e necessitamos sempre ouvir essa palavra. Quando nós vamos até as Sagradas Escrituras, nós não vamos com um olhar de arrogância, nós vamos de joelhos, clamando ao Senhor, mendigando a Ele este pão diário, para que nossa vida possa ser conduzida de maneira que nós não nos percamos novamente. Que Ele não nos deixe perdido, que Ele nos guie, nos direcione. Perfeito? É isso então. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar posteriormente por direct. Parabéns a todos. Vamos continuar, estamos quase terminando o ano. Não sei como vai ser o ano que vem. Deixa que até lá Deus nos conduza. E é isso mesmo. A Silvia falou, pretendo começar de novo a leitura em janeiro. É este ciclo eterno. Dia após dia ler as Sagradas Escrituras. Dá para fazer 2 leituras tranquilamente no ano, tá? Dá para fazer 2 leituras tranquilamente. Sugiro que vocês o façam,
para que vocês possam se desenvolver cada vez mais. Imagina quanto tempo vocês têm de vida ainda. A gente não sabe, mas é uma perspectiva. Vamos supor que o homem vive até 80 anos, então mais 30 anos, 40 anos, a grande maioria entre 30 e 40 anos aqui, então vamos supor 40 anos, 80 vezes. Se lemos 80 vezes, talvez saberemos ainda nada sobre Deus. Que possamos continuar e persistir, porque nós cremos que Deus fala única e exclusivamente por intermédio das Sagradas Escrituras. Que Ele possa nos alimentar, que Ele possa nos sustentar, que Ele possa guiar a sua vida. Nós clamamos àquele que nos chamou, nos criou, e que Ele possa nos direcionar. Perfeito? Bora começar de novo ano que vem, pastor, me ajuda. Eu te ajudar, não tenho capacidade nem de me ajudar, estou sendo empurrado, mas vamos juntos. Deus sabe aquilo que nós precisamos e Ele há de enviar as providências. Juntos somos mais fortes. Essa questão aqui é muito interessante, tá? Porque no final vai criando uma corrente, um elo entre nós. Muitas pessoas que nem se conhecem, às vezes começam a se falar, porque o que nos une não é os nossos gostos musicais, não é as nossas particularidades, mas sim Cristo. Nós pertencemos a uma mesma família, chamados por Deus, sustentados por Deus e vivendo para a glória dele. Então que nós possamos permanecer firmes. É essa a minha oração, que o Senhor te capacite, que o Senhor te direcione. Beleza? Tamo junto, até mais tarde. Continuaremos o livro de Romanos, capítulo 4, verso 8 e 9 será exposto hoje. Um beijo no coração, até mais tarde para quem estará lá, quem não puder estar, que acompanhe pela questão online. Eu sei que muitas pessoas estão longe, distantes, mas que isso não seja um impeditivo. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, fui, até amanhã, 5h59, se Deus assim permitir. Fui!